Bom dia, minhas crianças! Se você não sabe de nada desse anime, ou não recebeu nenhum spoiler até essa altura do campeonato, por favor, para esse vídeo, assiste o primeiro episódio e volta aqui. Eu vou dar uns 10 segundos pro pessoal sair. E aí, como que vocês estão? Tomaram café da manhã? Eu sempre quis fazer isso de pausar no meio do vídeo. Todo mundo já foi? Beleza. Mais um anime de humanidade oprimida! Ô cacete! Esse gênero de anime já me parece quase tão batido quanto Isekai. Tá, anime nesse estilo surge de tempos em tempos, enquanto o Isekai parece que você espirra e surge mais um. Eles não estão mais nem tentando disfarçar. Mas também é um gênero regurgitado. Uma espécie de bicho feio oprime a humanidade, até que um belo dia as pessoas decidem que basta! Elas pegam em armas e lutam por sua liberdade. Quantas vezes você viu essa trama depois que Shingeki no Kyojin lançou? A proposta base de Yakusoku não é a mais original que existe, mas, sendo honesto, esse anime tem o seu charme. Fica aqui que eu vou explicar o porquê. Já começa que, se você não tem spoiler, você não percebe que é um anime sobre humanidade oprimida. À primeira vista, Yakusoku no Neverland, também chamada The Promised Neverland pelos lords ingleses, é um anime sobre crianças órfãs que vivem felizes com a mamãe. Mas não! É um anime sobre crianças órfãs que moram no orfanato chamado Gracefield House, que na verdade é um abatedouro de criança. O orfanato é um curral que cultiva criancinha pra esses bichos feios matar e comer. E essas daqui não são criancinhas de segunda, não. As criancinhas da Gracefield House são criancinhas gourmet, cultivadas com maior amor e carinho para que o cérebro, o corte mais valioso na tabela, atinja o seu ápice de sabor aos 12 anos de idade. O que, coincidentemente, é a idade máxima para criança ser adotada. Nota: nenhuma criança é adotada de verdade. Ela só vai pra bate e virar alcatra, maminha, cérebro, coração e filé. Nota 2: nenhuma criança da Gracefield House contém papelão em sua composição. Assistir o primeiro episódio sem spoiler é interessante porque você não sabe de nada disso. Quer dizer, você fica com uma pulga atrás da orelha, mas releva. Tá lá assistindo, as criancinhas com código de barra no pescoço, fazendo as provinhas da tia pra medir a inteligência e o tamanho do cérebro, e as cenas vão ficando cada vez mais estranha e catapimba uma criança morta. E é aqui que a história efetivamente começa. Quando duas das crianças mais velhas e inteligentes, o Norman e a Emma, vão levar o coelho da menina que estava indo embora ser adotada e encontram ela não muito bem de saúde. Então eles ficam escondidos, ouvindo os bichos feios conversar sobre como o lugar é uma fazenda que cultiva criancinha, sobre como a mãe dele sabe de todo o esquema. Esse tipo de coisa normal para uma criança de 11 anos ouvir. E nesse ponto os dois ficam em choque. Eles estão pensando: a gente vai pra comida, nós tem que dar um jeito de sair daqui. Nisso, outra das crianças mais velhas e inteligentes, que também é amigo dos dois, o Ray, percebe o esquema e pede pra entrar com eles no bonde da fuga. Assim que a situação arma, o anime vira, como a internet bem percebeu, um fuga das galinhas, com os três planejando a fuga sem que a mama perceba. Pode confiar, ela não percebe nada. A cara dela de quem é fácil enganar. Voltando, apesar da proposta base não ser a mais original, a apresentação e a construção em cima dela já no primeiro episódio te prende. É um anime que cultiva quem tá assistindo. Fala aí, foi uma piada boa. Outro ponto forte do anime são os personagens. Os protagonistas que eu já falei, os coadjuvantes, eles parecem bem humanos nas interações. Você percebe que, justo ao tema, quem tá naquela situação é gente. Apesar dos tamanhos estranhos de cabeça. É sério, gente, o que tem de errado com a cabeça deles? Olha a cabeça do Norman, isso daqui é uma jaca. O Norman é o que aconteceria se um gênio do mal de cabelo branco de algum anime decidisse virar protagonista. É, aquele tipo de personagem mesmo. Com a diferença que ele é bondoso e extremamente inteligente. Eu não vou dar spoiler, mas o garoto tem um raciocínio que, mano do céu, ele prende o Light em 2 dias. Pronto, falei. Eu gostaria de dizer que a minha opinião não tem viés, porque eu gosto dele, mas eu sou imparcial. O anime fala logo cedo que o único defeito real dele é se importar demais com a Emma. Que ser humano perfeito. Te amo tanto, Norman. A Emma, por sua vez, é uma garota energética e consideravelmente a menos esperta dos três, mas não se preocupa, o cérebro dela ainda é bom. Ela costuma agir antes de pensar e se importa tanto com os outros que... Cara, pensa em alguém com um coração bom.
Isso foi uma metáfora horrível pra esse anime em específico, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ela é boa ao ponto de insistir que pra fugir do orfanato, ela e os outros dois têm que levar todas as crianças, o que inclui os bebês e os pirralhos de 2 a 5 anos. A Emma é o tipo de protagonista que quer salvar todo mundo porque as pessoas morrem quando elas são mortas. E essa atitude dela irrita demais esse daqui. O Ray é um pouco menos gentil que a Emma, mas quase tão inteligente quanto o Norman. Ele é bem prático em tudo que faz. Ele é o personagem frio e calculista do anime. Ele me lembra alguém. Quem será? Ah, o Killua! Killua, claro. Essa é a mesma dubladora falando nisso. Daí temos a mamãe, cujo nome é Isabelle, e, mano, eu adoro ela. Ela é a pastora, quer dizer, cuidadora das crianças e é bem prática no trabalho dela. Ela consegue cuidar de problemas como, não sei, 3 pentelhos que tá tentando fugir, por exemplo, sem que isso afete a vida das outras crianças e a qualidade do rebanho. O lema dela é: uma criancinha feliz é uma criancinha com cérebro gostoso. A Isabelle é esperta e sempre toma a melhor providência possível para garantir que os bichos feios tenham crianças saborosas. Inclusive, uma das providências que a Isabelle toma é a irmã Crone, a assistente que ela requisita ao QG para ajudar com as crianças que quer fugir. A Crone é um pouco descompensada das ideias, mas é uma pessoa honesta. Ela não mente que tá ali só pra usurpar a Isabelle do cargo de mãe e não mente pras crianças que elas sabem do esquema. Além disso, ela é estupidamente forte e tem aquela inteligência instintiva, o que ajuda muito a pegar as crianças no pulo do gato. As cenas com ela são bem interessantes, eu gosto da Crone. E, claro, ela não fala pra Isabelle que tá lá pra roubar o lugar de mãe dela, mas é aquilo, ela também não esconde. Outro personagem que vale a menção é o conjunto das crianças, as que não sabem que estão sendo criadas só pra virar comida de bicho feio. A presença delas ali é importante porque ajuda a mostrar a disparidade entre a realidade horrível que os protagonistas conhecem e a vida tranquila que eles levavam antes. Sem spoiler, mas depois na história algumas crianças se separam desse grupo e viram seus próprios personagens. Eles são legais na medida do que o papel deles permite. Cada um desses personagens contribui da sua forma para construir o jogo mental e a pegada de suspense do anime. Parece que você tá vendo pessoas reais quando estão as crianças planejando, a Isabelle sendo passivamente assustadora e a Crone sendo ativamente assustadora. Eles constroem um enredo firme, um pega-pega mental, onde cada um tem uma motivação para estar participando e as crianças querem saber o que tem pra janta. Pra mim chegou uma hora que a história ficou tão emocionante que bateu o desespero do mangá. Eu virei e falei, quer saber, foda-se, não vou esperar o próximo episódio, e fui pro mangá e li 40 capítulos em um dia. Foi uma boa experiência. E por falar de mangá, vamos falar do próximo assunto: adaptação. Mano, como eu quero falar da adaptação desse anime. Diferente de Kaguya-sama, dessa vez eu li o mangá antes de acabar o anime e de fazer essa review. E quando você faz isso com esse anime em específico, você percebe umas coisas interessantes vendo as cenas do mangá. A adaptação de Yakusoko é bem peculiar. Por um lado, tem coisas que são inquestionavelmente boas. A trilha sonora é excelente, a abertura que só precisa de 2 plays pra você viciar é a banda que fez a penúltima opening de Boku no Hero. A engine é boa também e foi feita pela banda que fez a primeira abertura de Tokyo Ghoul. A animação é incrível. Pra vocês terem uma ideia, o CG desse anime é bom. Se você lembra de Goblin Slayer ou um anime de 2016 que não deve ser nomeado, você sabe como isso é raro. E um monte de coisa boa, quase tudo, não é? Mas aí entra o elemento que é peculiar: a forma como adaptaram a história. Tem animes que respeitam a história original e até adicionam a ela. Tem animes que olham a história original, jogam ela no lixo e fazem qualquer coisa. Eu odeio profundamente Tokyo Ghoul Day. E tem Yakusoko no Neverland. Eu não entro nem no mérito de cortar coisa, porque 12 episódios é muito difícil não terem que fazer isso. E reparem que eu não falei que a adaptação é ruim, eu só falei que ela é peculiar, porque ela toma uma decisão que você não vê muito. O anime segue a história, mas ele corta todos os monólogos de pensamento e adapta algumas cenas importantes. No lugar desses monólogos de pensamento ou cenas importantes, como flashback, eles fazem de 2 a 1. Vamos dar um exemplo ruim. Vamos supor que no mangá o personagem pense: eu estou com diarreia.
Esse monólogo não vai existir no anime. No lugar dele vão ter uma de duas coisas. Ou ele não vai falar nada e vai ficar fazendo cara feia e depende da sua interpretação entender que ele tá com diarreia. Ou ele vai falar em alto e bom tom pra todo mundo que tá no cômodo ouvir: eu estou com diarreia! Os monólogos de pensamento caem tanto na primeira quanto na segunda, mas as cenas importantes e os flashbacks costumam cair na segunda. Eles transmitem a mensagem original que o mangá quer passar naquela hora, mas de uma maneira diferente. Essa adaptação não fica fiel ao mangá, mas ela também não fica necessariamente ruim. Sabe por quê? Porque tem um elemento chave que justifica perfeitamente essa decisão. Yakisoku no Neverland tem a direção de cena com uma qualidade que eu nunca vi antes em um anime de lançamento semanal. Os cenários, a câmera e como ela tá pegando o rosto dos personagens, as transições de cena e o diálogo ou a falta dele criam muito bem o clima de suspense e tensão constante do anime. A decisão de cortar os monólogos e adaptar algumas cenas foi feita porque funciona melhor no formato de anime. Ainda mais se você tá tentando construir um clima de suspense, que é o intuito da obra. Não tem uma quebra de ritmo na tensão. Seja a cena deles conversando sobre a fuga ou interagindo com outras crianças, você entende que o perigo continua lá. E na minha opinião, quando você pensa em como isso foi bem feito no anime, não tem como não perdoar os cortes. Pra mim foi uma perda necessária para um ganho maior. E eu acho que é isso. Yakisoku no Neverland é um anime excelente. A proposta base dele pode não ser a mais original, mas a apresentação, o desenvolvimento da ideia, o enredo e os personagens bem feitos mais que compensam isso. O conjunto inteiro é muito bom, você fica angustiado pra saber qual é a próxima coisa que acontece no anime. É só você dar uma leve empolgada e pronto, você já assistiu 8 episódios sem perceber. A adaptação dele não é 100% fiel ao mangá, mas quando você considera o porquê das alterações terem sido feitas e a qualidade da direção de cena desse anime, esse problema é irrelevante. Essa adaptação é feita com uma qualidade e um propósito que você não costuma ver em anime, e eu tiro meu chapéu pra Cloverworks. Se você tá procurando um anime pra ficar emocionalmente investido, fica triste se perguntando por que você come carne, ou alguma coisa pra maratonar, esse anime é perfeito pra você. Eu me arrependi de ter falado mal dele, então, considerando tudo, minha nota final é 9.7. Ele não é perfeito que nem o Norman, mas é bom. Vocês gostaram do bolo, então quem ficar pros créditos dessa vez vai ganhar uma torta de limão. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre ele e sobre o anime. Então, por favor, comenta aí embaixo e faz todo aquele esquema de YouTube manjado que vocês conhecem. Dá um joinha, se inscreve no canal e se vocês gostaram muito desse vídeo, gostam da minha voz e tem um dinheiro sobrando, dá uma passada lá no Padrim. Nós temos recompensa da horinha e um Discord pra conversar. Aliás, muito obrigado pra quem apoiou o Padrim até agora. Eu não acredito no tanto que rendeu na primeira semana já. Eu não conseguiria levar isso daqui pra frente sem a ajuda de vocês. Eu acho que depois desse anime eu vou ficar um tempinho sem comer carne, mas vamos ver qual que é a próxima review. Eu não sei o que eu faço agora no final, começo de temporada, então se vocês também tiverem uma ideia, comenta aí. E é isso, tchau!